Olá, olá, pessoal do YouTube. Bem-vindos a mais um podcast. Pode contar, você é dona da sua história. O intuito desse podcast é trazer histórias inspiradoras para que tenha vários aprendizados e você, então, consiga também se espelhar, moldar, ver se uma outra pessoa passou por uma situação muito parecida com a sua, você também consegue passar. E muitas vezes, respostas que a gente está no momento de dúvida da nossa vida, ela está justamente dentro da nossa história. E a gente esquece de tudo que a gente já passou, de tudo que a gente viveu. Então, resgatando a nossa história lá atrás do passado, a gente vê o quanto de força, de coragem que a gente tem, que às vezes fica adormecido na correria do dia a dia, a gente acaba esquecendo de todo esse resgate, de toda essa força. Hoje eu vou conversar com a Aline Constante. A Aline é social media, ela é casada, ela é mãe do Felipe e, claro, né, ela vai se apresentar mais aqui e ela vai contar a história dela. Aline, muito obrigada por ter aceitado participar aqui do podcast. O microfone é seu, minha querida. O que que você tem para nos contar, compartilhar com a gente hoje? Eu que agradeço, Sol, pelo convite. A hora que você me mandou, ai, Lívia, dessa vez eu comemorando. Que quando você compartilhou, né, que ia colocar para o mundo, né, isso eu achei super bacana. Eu falei, uau, que legal. Então, para quem não me conhece, eu sou a Aline Constante, mãe do José Felipe, casada com o Josiel, e eu atuo como social media de terapeutas, né? Cuido aí das redes sociais e também ensino a vender na rede social ou fora dela. E o que que eu vou contar, né, da minha história? Eu passei por 4 tentativas de tirar minha vida. Não sei se a gente pode falar a palavra aqui, por É conta melhor da. não, porque senão, como cai nas redes sociais, eles podem cortar, o vídeo. Mas a gente já entende o que é. Então, eu passei por esse processo, né? A última vez, agora em dia 26 de setembro, agora fez 13 anos que eu fiz a última tentativa. E contar sobre isso hoje, né? Eu conto aqui. Mas foi algo bem desafiador na minha vida. E conversando aqui com a Sol antes, no mês passado, né, eu estou em um grupo de mentoria e eu contei a minha história. E foi a primeira vez que eu contei em detalhes, porque eu não tinha coragem nem de contar para o psicólogo, né, que a última vez que aconteceu isso eu fui buscar ajuda mesmo, porque eu tive o caso de tomar um monte de medicamento, então eu tive que ir para o hospital, enfim. Foi a vez assim mais crítica. Sabe quando você chega no fundo do poço, que Sim, você vê que a sua vida não tem mais sentido? Esse foi o meu fundo do poço. e fundo do poço quanto mais a gente cava, mais fundo a gente vai. Então, fundo do poço, chega uma hora tem que parar de cavar, porque você cava, ele não tem fim. E que bom que você resolveu sair disso. E o que estava acontecendo na sua vida nesse período aí, que você tem 13 anos, o que estava acontecendo na sua vida que a vida perdeu sentido? Nada mais fazia sentido na minha vida. Então eu ia trabalhar, eu voltava, eu deitava e dormia, e eu não tinha alegria mais. Eu vivia triste. Só que eu vivia triste por dentro para fora. Ninguém sabia que eu passava pelo processo de depressão e muito menos que eu tinha os pensamentos de tirar minha vida. Hoje, depois do autoconhecimento, eu fui entender o motivo e o porquê, mas eu me sentia muito inadequada. Então, eu passei por um fim de um relacionamento onde a minha mãe queria muito esse relacionamento, então eu não queria mais. Então, mesmo assim, eu continuei, mas eu cheguei uma hora que eu falei, chega, não dá mais, eu não suporto mais viver isso. E quando eu tomei essa decisão, eu lidei com muitos conflitos ali dentro da minha família. E eu não sabia lidar com isso na época. Então, o meu gatilho, né, no caso, era a tristeza, era não sair de casa. Por mais, na época, quando eu sou católica, né, eu frequentava a igreja, eu era muito assídua na igreja, e mesmo assim eu sentia aquele vazio sufocante, assim, aquele vazio emocional que não tinha explicação, que é só E quem nada, vive uma o que eu depressão falo, é um que buraco que é um buraco negro. Quanto mais você joga coisa lá dentro, mais ele suga e nada traz esse que eu falo, contentamento, né? Não é nem alegria, esse contentamento com o que eu tenho. isso.
Aí aconteceu isso, né? Então não tinha ninguém para me buscar no hospital. Eu lembro que minha cunhada foi me buscar. E aí naquele dia eu falei que nunca mais eu iria passar por aquilo. Pudesse acontecer o que acontecesse na minha vida, eu sempre ia lutar para viver mesmo. Então, na época eu fui buscar apoio, né, de psicóloga. Aí tive que entrar com medicação, passei com psiquiatra, teve todo esse acompanhamento, né? Porque não são pensamentos, né? Hoje eu sei, né, que o pensamento muda a nossa realidade, mas naquela época eu não sabia. Então, o que que eu conhecia? O médico, né? Você vai lá, ele te dá um remédio e você vai anestesiando a dor, né? Então, os anos foram passando. Aí, em 2023, eu fiz minha transição de carreira e aí eu tomei a decisão que eu ia olhar para isso. Mas por que que isso aconteceu? Por que que eu tinha esses gatilhos? Por mais que eu fiz tratamento, eu fizesse terapia, vez ou outra vinham os pensamentos, né? Então, eu busquei entender. Então, eu comecei a passar pelo tratamento de Reiki, de radiestesia. Então, eu fui conhecer as terapias integrativas Ai, e que ver. delícia, eu amo reiki. Reiki é uma das minhas terapias queridinhas. Sim. E o mais fantástico, assim, que eu tinha muita crença, né, por conta da minha religião, que é a doutrina da minha igreja é contra as terapias integrativas, tudo isso da parte energética, né? E aí eu me abri para o novo, né? E aí eu lembro que eu recebi a sessão de reiki, almoço nível, e assim, eu senti uma paz tão grande, uma paz, assim, que eu nunca tinha sentido. E foi muito gostoso. Eu falei assim, nossa, uau, eu quero sentir mais disso, eu quero estar mais bem com isso. E aí, em setembro de 2023, 7 de setembro, eu fiz a minha primeira classe de barras, né? Barras de Axis. Para quem não conhece, né, é uma terapia energética e a pessoa toca 32 pontos na sua cabeça para liberar várias coisas. São muitos pontos. E aí eu fui, fiz essa formação e na formação a gente recebe, né? Faz 2 vezes troca. E aí foram passando os meses, né? E eu fiz uma live com uma moça também que fez a formação. E aí ela falou assim, ai, Aline, qual que foi o benefício? E aí eu falei assim, ele limpou completamente todos os meus pensamentos de tirar minha vida. E aí eu participei de alguns clubes do livro, né? Que é de Axis mesmo. De E aí barra de tem Access. de Barra de Axis, né? Que são livros, né? Que tem os autores, né? Que é o Dan Heer e o Gary Douglas. Que livro que você leu primeiro? De repente alguém aqui pode se interessar. O primeiro foi Saindo das Dívidas com Alegria. Foi o primeiro que eu tive contato. Mas desde que eu conheci Axis e até agora foram 9 livros, porque eu adorei tanto, mergulhei mesmo. E aí eu estava em um clube, que é do livro do Dan Heer, que chama Sendo Você Mudando o Mundo. E ele passou pelo mesmo que eu passei, ele conheceu o Axis, né? As barras de Axis. Então, assim, teve um poder, né, sobre a minha vida, algo que eu me permiti experimentar de novo, para que realmente tirasse tudo isso, né? Aquele peso, aquela carga. Hoje eu faço afirmação positiva, hoje eu faço pergunta, e eu sei que cada pensamento está criando o meu futuro. Então, às vezes, vem pensamento de alguma coisa negativa, eu já mudo esse padrão. Então, que bênção, né? Se alguém está passando por isso, entender que é só um pensamento. E você pode mudar ele a qualquer momento, através de uma afirmação positiva ou através de uma pergunta, né? De você ficar realmente na pergunta. E aí, quando eu tive o meu filho, foi em 2020, né? Pós-pandemia, eu passei pelo processo de baby blues. Não sei se você já ouviu falar só. Não, o que é isso? Quando, né, a gente está gestante, então a gente tem uma carga hormonal muito grande. Depois que você passa pelo parto, então você tem uma queda hormonal muito grande. Então é como se fosse uma depressão, mas ela não é. A Então depressão você pós-parto, que uma tem, só grande que, maioria das mulheres tem, né? só que não chega a ser uma depressão, se chama baby blues, por conta da queda hormonal. Então eu tive meu filho, eu só chorava, só chorava, só chorava. E tipo assim, não tinha explicação. Eu chorava, chorava muito. Então, foi nessa época que eu voltei, né, na psicóloga. Eu tive alguns pensamentos. Eu falei, não, agora eu tenho filho. Isso daqui não pode estar na minha vida, porque eu sou responsável pela vida de alguém. E quando a gente passa por isso,
não é só assim, ah, eu sou responsável pelo vídeo de alguém, eu sou filha de alguém, eu sou irmã de alguém. Então, assim, hoje Sou eu sou filha, não sou é? filha de Sou alguém. filha de fulano, de Beltrano, neta, prima, tia, esposa, amiga. Então, o que você está trazendo é muito importante ali, né? Duas coisas aqui, né? Que vou ressaltar. A primeira é essa questão realmente do pensamento. Esses Uhum, pensamentos obsessivos que a gente tem, a gente começa a grudar nele igual a gente gruda velcro. Ele é tão real que na sua mente aquilo é verdadeiro. Não está uhum, acontecendo, mas na mente é verdadeiro. Então a gente começa, um dos trabalhos que eu faço, né, é essa reprogramação da mente. Então a gente vai trazendo outros pensamentos, como se tivesse, dentro desse copo aqui, só tivesse água suja. Então eu vou beber água, a água vai contaminar, vai sujar todo o meu corpo. Eu vou colocando água limpa aqui, uma hora essa água que estava suja, ela transborda e aqui dentro do copo vai ter água 100% limpa. Então é um processo. Então muitas vezes as pessoas acham que, então eu quero uma fórmula mágica. Então, olha quanto tempo você não ficou. Então é um processo realmente sair desse lugar, né? Então, o quanto que é importante a gente observar o que a gente pensa. Eu falo, não precisa ninguém falar mal da gente. A gente mesmo já faz autofofoca. A gente fala que a gente não serve para nada, que a gente é incapaz, né? E essa questão, né? Quando a gente tem essa consciência, quando a gente está bem, todo mundo que está no nosso entorno fica. Eu também já passei por uma situação de doença do corpo, né? Que antes do corpo, doença da alma, que não é só eu que adoeci, todo o meu entorno adoece. Mãe, meu irmão, cunhado, marido, né? Os amigos, todo mundo fica envolvido naquela situação. Então, eu acho que é importante você trouxe ali. Quando acontece alguma coisa comigo, não acontece só comigo. Acontece com todo mundo que me ama. Todo mundo está envolvido, inclusive o trabalho. As pessoas com quem a gente trabalha. sim, com certeza. E assim, eu sou muito feliz e grata porque eu faço parte do percentual que é a favor da vida. Então, eu tenho um caderno da gratidão e eu escrevo todos os dias. Gratidão por eu estar viva. Como é bom viver. Amém, que bom. Como é bom viver. É o maior presente que a gente tem na vida, que a gente recebe é a nossa vida. É a nossa vida. E trazendo também, né, assim, como o processo de autoconhecimento, né, eu me deparei muito com o Ed Couto, com os ensinamentos dele, então eu entendi muito, né, da física quântica, tudo o que acontece, tudo que existe nesse mundo que não existe, que se a gente não tem conhecimento, né, a nossa vibração ela baixa muito, então a gente acaba atraindo, né, os pensamentos, as coisas. Por exemplo, assistir televisão. Hoje eu não tenho hábito mais de deixar ligado aqui em casa, em jornal, porque às vezes a gente acha que é inofensivo, né? Mas ele fica lá rodando. Então o seu cérebro, né, o seu consciente, o seu subconsciente pega aquilo e vai ficar programado lá na sua mente. Então, se você vê uma notícia Exatamente. ruim, vai muitas horas para aquilo sair do seu corpo. Então, se eu estou aqui conversando com você, eu estou falando de um tema que é pesado. Então, pode ser que baixe a vibração. Mas não pode, você recebe uma notícia que é ruim. Tipo, o seu corpo sente ali, né? Ele já se contrai. Quando você vê uma coisa boa, quando você vê alguém sorrindo, Pois é. expande. Nossa, É. eu quero conversar mais com aquela pessoa, eu quero estar mais lá. E é isso. Então, é muito. E quando você saiu desse lugar, né, do seu filho, né, o que que você pensou? Que foi essa última vez que você teve essa crise aí, que você comentou? Assim, você fala dos pensamentos. Quando você teve o Felipe, né, que depois você teve, né, essa queda hormonal, que você só chorava. Como que você saiu desse lugar? Eu fui, né, passar com a psicóloga na época, eu fui procurar, né, e conversar sobre isso, e aí, né, a gente entende que o que está acontecendo agora, a gente está revivendo algo da nossa criança interior. Então, eu estava revivendo coisas na minha infância que eu não tinha olhado, então elas estavam se repetindo. E aí, como mágica, né, eu passei 26 dias chorando após o nascimento do meu filho. Haja lágrima, hein? Haja lágrima. E assim, eu chorava muito. E aí eu lembro que eu não deixava meu marido contar pra ninguém. Porque assim, eu fazia de tudo pra não chorar perto das outras pessoas. E era pandemia, então ninguém vinha me visitar, nem podia, né? E aí meu marido falava assim, nossa, mas você tem que conversar com alguém, precisa falar com alguém. Então, assim, agradeço muito, gratidão, amor, gratidão, José.
por ele ser esse apoio assim que eu precisei. Aí quando completou 26 dias, passou. Eu não chorei mais, mas assim, eu deixo assim, se você vai ter filho, ou se você conhece alguém que vai ter filho, é muito importante ter essa orientação que isso pode acontecer, que você pode, assim, buscar um profissional, né? Hoje, né, naquela época eu não conhecia as terapias integrativas, mas se eu conhecesse, seria um diferencial na minha vida, com toda certeza. É, né? Eu falo muito, né, para as minhas mentoradas, alunas, o quanto que é importante a gente saber quem a gente é, saber o nosso lado luz, saber o nosso lado sombra, integrar os dois. Que a gente nós somos as duas coisas. A gente não é só sombra, coisa ruim, a gente também não é só coisa boa, a última bolacha do pacote. Então, é integrar tudo que eu tenho de bom e tudo que eu preciso olhar. Aquelas coisas que a gente quer colocar embaixo do tapete que a gente não quer olhar. E aí, o que você está trazendo é muito importante, Aline, porque, assim, coisas não vistas lá atrás, que a gente viu principalmente na nossa infância e na nossa adolescência, se a gente não olha, não encara de verdade, ela fica como uma sombra, né? Como um fantasma. E quando a gente não encara aquele fantasma, olha, resolve olhar, vou olhar para esse fantasma, esse monstro de frente. O que que eu preciso aprender com isso? E quando a gente encara isso, por pior que seja, não, que seja desafiador, depois que a gente enfrenta aquilo, o monstro que era desse tamanho gigante, ele começa a se tornar tão pequeno. E aí tira o aprendizado. Então, eu olho muito, assim, pros conflitos, né, que acontecem no dia a dia. Então, às vezes, assim, ai, meu marido me fala alguma coisa, ou acontece algo com algum cliente, ou alguma coisa assim, por que que aquilo tá me afetando? Por que que aquilo tá me incomodando? Então, eu vou lá entender o que eu tô repetindo de padrão na minha infância. Então, eu tenho, né, as feridas emocionais, as minhas maiores é a ferida da rejeição e do abandono. Então, se eu tô passando por um desafio, eu sempre vou olhar, está ativando a minha ferida da rejeição, está ativando a minha ferida do abandono, e tá tudo bem. Não, aquilo não vai acontecer de fato a rejeição, só que o nosso inconsciente, para ele, é como se ele estivesse revivendo aquele momento, né? Então, aí eu trago isso para a consciência, não. Essa situação não está me rejeitando, essa situação não estou sendo abandonada de fato, né? E aí, aí eu vejo muito meu filho hoje. Então, o como ele se comporta, o como ele traz. Então, tudo é aprendizado. Então, meu marido é meu professor, meu filho é meu professor, o cliente, os mentores, todos eles são os nossos professores. E eles não estão na nossa vida por um acaso, né? Então, tudo é realmente um aprendizado. E ai, é lindo a gente falar isso, mas olhar para isso não é fácil. Como Não é. Mas, assim, é bom olhar. Vai ser desafiador, principalmente nessas feridas emocionais que a gente tem, que são cinco, né? Rejeição, abandono, humilhação, traição e a outra é injustiça. Nós isso temos as cinco, mas sempre tem duas que ela que pega. Então, quando a gente entende, tá, eu tenho dessas cinco feridas, qual que eu percebo que ela impacta mais na minha vida? Então, se é humilhação, então se a pessoa tem dificuldade de se expor, de falar, que acha que vai se sentir humilhado. Traição, eu não confio mais nas pessoas. Na injustiça, né, eu sempre acho que, né, a balança nunca tá certo, né, sempre foram injustos comigo. Não abandonei isso, né? Então, eu mandei uma mensagem para a Aline não me respondeu, a Aline já tá me rejeitando. A Aline saiu com uma outra amiga que a gente pode ter em comum. Ah, não foi, ela me abandonou, deixou para trás. Então não é sobre a outra pessoa. A outra pessoa não está fazendo aquilo de verdade, né, para cutucar a nossa ferida. Ela só está, como você falou, né, um professor. Ela está aqui, ó, dessas cinco, nós estamos te cutucando até entender, aceitar e aprender a conviver com aquilo. Mas é desafiador mesmo, né? Eu falo isso para as pessoas, eu também passo isso para mim, falo para as mentoradas, né, que eu tenho. Mas quando a gente não olha para isso, chega nessas vias de fato, né? Então, eu conheço pessoas, né, que realmente chegaram às vias de fato de tirar a própria vida, né? Então, acho que a pessoa tá num desespero tão grande que para ela a única saída é aquela sair daquela dor do corpo, né? Mas eu acredito que a nossa alma continua. Então, em outro lugar para onde a gente vá, aquela dor emocional que estava, ela vai com a gente, ela vai com a nossa alma. A gente está aqui na alma e precisa desse corpo para essa alma poder cumprir o propósito. Então, que bom que você teve essa consciência, que bom que você teve esse amor pela vida. E eu queria que você deixasse um aprendizado do que você passou de tudo isso, Aline.
Qual que foi o seu maior aprendizado? A sua vida importa, independente de qualquer situação que você esteja passando ou problema, tudo tem uma solução. A sua E se vida você inteira. se abrir para essa solução, os professores, os terapeutas, os mentores, aquela cura que você busca, ela vai chegar na sua vida. É só você se abrir, realmente. Hum. Não tenha vergonha de pedir ajuda. Fala, olha, eu estou passando por isso, você pode me ajudar? Não tenha vergonha. Eu vibrei lá atrás na vergonha, mas eu consegui. Se eu conseguir, você consegue. Se eu conseguir, qualquer pessoa consegue. E aí, isso você trouxe. Uma vez eu fui fazer uma palestra numa empresa, Setembro Amarelo, ano passado eu fui. E dentro da empresa tinha um funcionário que ele tinha tirado a própria vida na empresa. O pessoal chegou de manhã e ele tinha, né, tirado a vida dentro da empresa. E aí, a principal frase que eu trouxe para as pessoas é assim: tá difícil, pede ajuda. Ah, eu tenho vergonha, o que que as pessoas vão falar de mim? Não importa o que as pessoas vão falar. Não importa o que você pensa sobre você. O que as pessoas pensam a respeito não diz respeito a nós. Então, isso que você trouxe é muito importante, Helena. Muito importante. Quero sair desse lugar, preciso de ajuda. Alguém, né? Então, a gente levanta a mão para pedir ajuda e a hora a gente levanta a mão para ajudar. Então, tem que ter esse equilíbrio, né? Então, pedir ajuda, eu acho que é muito importante. É fundamental saber pedir ajuda. Há uns 3 meses atrás, uma amiga minha estava passando por isso. Ela estava com os pensamentos, né? E aí eu conversei com ela, ouvi ela, falei, olha, busque ajuda, busque um terapeuta, enfim, vai atrás, né, da sua crença, daquilo que pode te ajudar, vai tomar sol, vai ver como que tá suas vitaminas, né? Porque além da depressão, né, existem outras coisas na nossa saúde física mesmo pra gente Sim, tem a olhar. parte bioquímica, às vezes a falta de alguma parte química mesmo do corpo, né? De alguma vitamina que está faltando. Isso, então é importante olhar, né, para a saúde física, mental e a espiritual também. Então, Sim, de acordo com a sua fé, né, busque ajuda dentro de tudo. E aí passou, aí estava no domingo, ela me ligou. E assim, gente, domingo eu geralmente fico longe do celular, se a pessoa me ligar eu nem vejo. E aí eu vi ela ligando e eu atendi. Ela falou assim, Aline, eu tô te ligando para te agradecer, porque naquele ah, dia você me ouviu, e muito obrigada. E aí eu fiquei muito feliz, porque eu não fui a salvadora dela, eu só fui alguém que ela precisava desabafar naquela hora. Às vezes é só uma conversa, só só você ouvir. A ser pessoa só quer ouvido por falar. alguém. Isso, ser ouvido por alguém. Que bom. Que bom que você, né, buscou ajuda, pedir, né? É importante como a sua amiga pediu ajuda. E muitas vezes a pessoa, como você está falando, né? A pessoa não quer conselho, ela só quer ser ouvida. Então tá bom, como é que eu posso contribuir com você? Ouvindo. E a gente tem um problema muito grande hoje, a gente não sabe ouvir. A gente já começa a conversar com alguém, já quer dar a nossa opinião. A pessoa não pediu. Como eu posso ser uma contribuição para você hoje? Eu sempre faço a pergunta: como eu posso contribuir com você hoje? Eu só quero ouvir, só quero falar, tá bom. Porque é isso, né, Aline? Quando tá passando por aquele turbilhão, também já passei por vários turbilhões, e às vezes a gente não quer que a outra pessoa venha dar um pitaco, um conselho. Por mais que ela tenha um bom coração, que ela tá ali, né, com uma boa intenção, muitas vezes a gente só quer falar. E a outra pessoa tem que estar disposta a ouvir. Então, isso que você trouxe é muito importante. E o que que você deixaria como mensagem para quem está te ouvindo, ou que passa por uma situação, né, dessa questão de querer tirar a vida, ou que conhece alguém próximo da família, do amigo que está com esse tipo de pensamento? O que que você deixaria de mensagem? Para quem está passando por esse desafio, busque ajuda, fique perto dos amigos, não se isole. Às vezes a gente pensa, na maioria das vezes, que a gente está sozinho, mas não, Deus nunca abandona a gente. Deus sempre envia uma alma lá para cuidar da gente. E se você é um familiar, é amigo de alguém, só esteja à disposição. Fala, ó, se você precisar, eu estou aqui. O que você precisar, eu estou aqui. Às vezes não precisa a pessoa ir lá, ah, eu vou te pagar um tratamento. Não, é só falar, ó, você tem apoio, eu estou aqui para você sem julgamento. Acho que quando você baixa suas barreiras, né, a gente aprende isso em Axis, baixa suas barreiras e realmente chega lá para a pessoa e fala, não, eu estou aqui realmente para contribuir com você. E a sua vida importa, é o bem mais precioso que você tem. E se É, você fizer,
o ato realmente, você vai continuar revivendo isso, não nessa dimensão, mas em outra. Então, não é o fim. A gente tem uma vida após realmente a morte, eu acredito nisso. Então, viva a vida, aproveite. É isso aí, então viva a vida, busque ajuda, né? Eu também acredito muito nisso, né? De que a gente, o nosso corpo que vai embora, a nossa alma, ela continua, e ela vai continuar do outro lado com a mesma dor, com o mesmo sofrimento. E uma palavra que você trouxe que é muito importante, é o julgamento. Nossa, mas você tem uma vida maravilhosa. Você tem uma família bonita, você tem um carro bonito, você tem um emprego bonito, mora num lugar bacana, enfim, né? A pessoa olha o que você tem, a casca. Você não tem motivos para estar assim. Então, quem está nesse lugar, para ela tem motivo. Então, é não julgar. Então, essa palavra, ela é muito, eu acho que ela é fundamental. É o não julgamento. Não importa por qual motivo a pessoa está nesse lugar. Verdade. Ouvir sem julgamento. Porque, nossa, mas a fulana tem tudo na vida. Eu gostaria de ter a vida dela, tá? Mas você não está dentro. Não sabe o que passa aqui. Então, o julgamento, nesse momento, ele não é o melhor amigo. É sair do julgamento, como você falou, né? Estou aqui com boa intenção, só com o meu ouvido aberto para te ouvir. Baixa as barreiras, né? Se está desafiador, abaixa as barreiras, baixando as barreiras. E É, realmente você baixa, né? Os muros, as conclusões, tudo que você tem por aquela pessoa e só vai ver a pessoa, né? E realmente eu ouvi isso. Nossa, mas você tem tudo. Você tem pai e mãe, você tem uma casa, você tem moto. Eu tinha bens materiais, tem filho, tem família, tem pessoas que te tem amam, tudo. mas Não, mas não adianta, porque os bens, o que a gente tem aqui, não vai suprir o nosso vazio emocional, né? Aquele buraco negro que você tem dentro de você. E só exatamente. a gente só se preenche da gente mesmo, É, de gente, de Deus, mas é a gente mesmo, é a gente com a gente. Ninguém vai poder preencher esse vazio. Não é o bem material, não é o carro, não é a moto, não é a casa, não é os filhos, porque tem pessoas que falam assim, meu Deus, você tem filhos, você tem tudo, mesmo assim você se sente vazio, mesmo assim, porque você não está vivendo o seu propósito, você não está vivendo o seu servir, né? Isso aqui a Sol traz muito dentro da mentoria, né, Sol? É, do porquê que você vive, por que você levanta na cama, tem o Ikigai, né? é, Que você faz o processo dele, né? Por que que você levanta da cama? Por que que você acorda todos os dias? A gente está aqui para a gente ser feliz, para a gente realmente viver. Desafio a gente vai ter, todo mundo tem. E exatamente. a Você gente sabe vai que quando eu faço as mentorias, o primeiro encontro é sobre isso. Saber quem é realmente, né? Aprender a fazer essa conexão consigo e essa conexão com Deus, independente de religião. Se é católico, se é evangélico, se é budista, se é testemunho de Jeová, se você acredita em Cristo, não importa, né? Nos orixás, não é questão de religião, é questão de você se conectar que existe algo maior, que a gente nunca tá. A gente tá sozinho, mas a gente nunca tá sozinho. A gente tá sozinho, assim, de companhia física, mas a gente nunca tá sozinho, porque a gente tem, né? Eu acredito muito, a gente tem os guias espirituais, uns falam de guarda, outros falam em orixás, Jesus, não importa. E quando a gente tem essa conexão com o alto, com algo maior, a gente começa a se conectar com a gente, e aí, como você fala, os desafios eles vão existir, mas a gente começa a olhar para eles de uma outra forma. Tá? Aline, muito obrigada por você ter vindo aqui contar essa sua história, né? Que eu sei que é uma história que ela, às vezes as pessoas não querem contar porque elas têm, como se fosse, têm vergonha. Mas que bom que você, né, optou pela vida, que está aqui contando o que você passou. Então, assim como você passou, outras pessoas com certeza eu sei que passam. E obrigada por você, né? Eu agradeço, honro a sua vida. Obrigada por você estar aqui. E quem quiser falar mais com a Aline, eu vou deixar aqui depois no descritivo do vídeo o contato da Aline. A Aline trabalha com. Ela não falou, mas a Aline trabalha com social media. Ela faz um trabalho incrível, né? Que você não contou. Faz um trabalho incrível. Se quem quiser saber mais do trabalho da Aline, eu vou deixar aqui depois o descritivo dela aqui, o Instagram, para entrar em contato com a Aline. Aline, obrigada. Obrigada a você que esteve aqui conosco. Se você também quiser contar a sua história, também vou deixar aqui o descritivo para você entrar em contato comigo. Vai ser uma honra e uma alegria poder ouvir a sua história, que eu tenho certeza que tem muita coisa aí para você contar e resgatar a sua força e a sua coragem. Beijo, até o nosso próximo podcast.